Estamos em mais um Em Foco Podcast. Quero agradecer os internautas que estão curtindo, mandando sugestões para trazer aqui no programa entrevistados. Quero agradecer também os nossos patrocinadores, a Construtora Moinho, Restaurante Empório, as Churrasqueiras Lazaroto, Bases e Litoral Parafusos. Continue, internautas, continue mandando as suas sugestões, fazendo os comentários, clicando nas nossas redes sociais. Nós estamos no começo de maio. No próximo dia 17 de maio, Biguaçu estará completando 191 anos de emancipação política. E isso vai ter em Biguaçu logo na semana do aniversário, a tão tradicional gincana, que hoje, que eu vou com o nosso entrevistado aqui, eu vou procurar saber um pouco mais sobre gincana, que eu acho que é um dos poucos, ou o único município de Santa Catarina que ainda faz gincana em comemoração ao aniversário. O entrevistado dessa semana é o Bruno Anderson, manezinho aqui de Biguaçu, filho do ex-secretário Álvaro Anderson, que foi secretário do município de Biguaçu, mas faleceu em 2005, família tradicional aqui do município. Bruno é natural de Florianópolis, é historiador, professor de história e vive em Biguaçu desde que nasceu. Participa da gincana da cidade de Biguaçu desde as primeiras edições e iniciou como gicaneiro aos 11 anos de idade, onde participou de equipes como a Equipe Angaré, Alta Combustão, Restolho, que não existem mais, e também da equipe Chuchu Beleza, que esse ano completa 21 anos de existência. Bruno também já atuou como servidor em cargo de comissão, como diretor de cultura na CCTU de Biguaçu, ocasião em que foi diretamente responsável pela organização da festa do aniversário do município, período em que se afastou da gincana, a fim de não misturar trabalho e lazer. Atualmente é professor e um dos responsáveis por organizar a gincana do Colégio Educar. Bruno, é um prazer recebê-lo aqui no Enfoco Podcast. Nós estamos no começo de maio, mês do aniversário da nossa querida cidade de Biguaçu, que completará dia 17, 191 anos. Eu sempre começo as entrevistas perguntando um pouquinho sobre a sua vida estudantil. Você é professor de história, mas já vou chegar na letra aqui. Gincana, que eu vejo que a gincana em Biguaçu, ela move essa juventude. Já há tempo que eu, com o jornal Biguaçu em Foco, eu faço matérias da gincana. É um espetáculo à parte, é um espetáculo essa gincana. Os testes que são feitos, a programação, é um negócio que realmente chama a atenção. Né? Quem vê, eu nunca participei, mas eu sempre, como fazendo jornal, escrevendo matérias sobre a gincana, eu vi o empenho das pessoas, como é que aquilo, como é que fica, né? Aquilo ali, as pessoas, é como se fosse um time de futebol, né? É um movimento que eu acho que já faz parte da nossa cultura imaterial do nosso município, né? Acho que faz parte da nossa tradição, da tradição cultural do nosso município, né? Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando de algo que eu sou até suspeito para falar, porque eu sou apaixonado por gincana desde muito pequeno, né? Desde muito cedo. A gincana, com 11 anos já passou. Isso, ali pelos 11, 12 anos, lá nas primeiras edições, né? Na época eu nem era um membro muito ativo, vamos dizer assim, né? Ficava mais nas equipes de apoio, mas foi ali que a sementinha foi plantada e ela brotou. Porque, desculpa te cortar, Bruno, a Big Fest surgiu no governo Sadia, eu me lembro. Sadia que lançou a Big Fest, a festa do município. Ela era feita naquele galpão onde só uma empresa de logística ali, isso, né? Lá no posto ali, né? Exatamente. Começou ali, eu me lembro da festa ali. Eu não sei exatamente o ano que foi 93 ou 94? Isso. Eu acredito, eu não lembro exatamente, mas a gincana ela não começou exatamente linkada ou vinculada às festas do município, né? A primeira edição, se eu não me engano, foi em 1996. Ai, 96. Então, a partir de 98 ali que eu comecei a me inteirar, a participar, até porque era uma criança. Eu cresci em São Miguel, né? Tipo, então uma área mais afastada do centro. Então era um momento que eu geralmente, tipo, dormia na casa da minha tia e tal, me movimentava para estar presente. E aí, a partir daí, se tornou uma tradição, né? Se eu não me engano,
nos governos do seu Arlindo, posso estar enganado com relação a isso, mas é que passou a se vincular à Praça Cidadã, a antiga Praça Cidadã, né? Que acontecia mais na praça e tal. Mas assim, eu costumo dizer que em Biguaçu quem não gosta de gincana, bom sujeito não é, porque eu acho que faz parte da nossa identidade cultural já, né? Esse ano é a 26ª edição, ocorreu ali no período da pandemia, né? Houve um período em que não aconteceu por questões óbvias, né? Não era possível, e se retornou há mais ou menos 2 anos, e aí segue adiante, né? Não exatamente igual, ela vem passando por uma série de mudanças, uma série de transformações, que eu acho que faz parte, é natural, né? Mas sempre com uma pegada bem biguaçuense, sempre com um estilo nosso, bem próprio. Nós não somos a única cidade de Santa Catarina que temos uma gincana tradicional, né? Eu não sei se as outras acontecem em período de aniversário do município. Blumenau, se eu não me engano, é. Sei que tem uma forte também em Itajaí. Mas Biguaçu e Blumenau, vamos dizer que são as mais tradicionais. Eu acho que essa gincana de Itajaí ela é mais recente, né? Mas essa tradição ela é bem marcante em algumas cidades aqui do sul. Então a gente tem algumas no Rio Grande do Sul, bem tradicionais. Inclusive hoje rola meio que um intercâmbio, né, de participantes. O pessoal de Blumenau vem, participa da nossa. Nós vamos, biguaçuenses de várias equipes. Eles entram num grupo? Posso falar mais pela experiência da Chuchu Beleza, né? Que depois que se criou a prova da madrugada, que é uma das provas mais tradicionais, é uma das tarefas mais tradicionais da gincana, tanto é que ela acontece hoje antes do final de semana em que acontecem a maior parte das provas, que aí passou a ter a questão dos enigmas enfim, né, histórias geralmente vinculadas a suspense, terror, com vários pontos na cidade, geralmente varando uma madrugada inteira. Então isso é uma experiência mais de Blumenau. Mas quem fez a primeira prova da madrugada foi o Aurélio Mados aqui, né? Não sei exatamente o ano, acho que ali por 2008, 2009 talvez. Né? Então hoje a gente tem uma espécie de são equipes irmãs, equipes parceiras. Então a Chuchu Beleza tem a equipe Arromba, que é tradicional em Blumenau. Eu sei que o AA também tem vínculos com equipes de Blumenau, de outras cidades, Virgens também, enfim. Então rola esse intercâmbio dos apaixonados por gincana espalhados aí pelo estado. Quem foi mais vezes campeã da gincana no Biguaçu? Em Biguaçu é o AA, que se eu não me engano tem 11 títulos ou 12. Chuchu Beleza vem na sequência com 9. Chuchu tem 2 títulos a menos que o AA. E hoje é a maior rivalidade, né? Desde então. São 2 equipes interessantes porque elas sobreviveram ao tempo. Né? Quando a gente olha para trás, lá nas primeiras equipes, Equipangaré, Localinha, Alta Combustão, tinha uma no Jardim São Nicolau, o Império São Nicolas. Então essas equipes elas duraram mais ou menos 2, 3 anos e o fato é que a galera faz porque gosta. E geralmente quem são os responsáveis pelas equipes é uma galera que está entrando ali na vida adulta, vamos dizer assim, saindo da adolescência para a vida adulta. Então a gente entra, se dedica ao máximo, né? A gente de abril a maio a gente praticamente não tem vida, porque as pessoas abrem mão de escola, universidade, trabalho muitas vezes para varar a madrugada para ensaiar, ir atrás das coisas, montar cenário. Então as equipes, as primeiras, elas tiveram um processo de transição, não houve um processo de transição para uma nova geração. A Chuchu Beleza, depois na sequência veio o Raça, o Virgens e outras, conseguiram produzir esse processo de transição geracional. Então eu sou basicamente da primeira geração lá da Chuchu Beleza, né? da chamada velha guarda, vamos dizer assim. E aí quando, enfim, me formei, fui trabalhar, acabei me afastando um pouco mais. E nesse momento que geralmente as equipes deixavam de existir, 2, 3 anos, uma nova geração assumiu. E vem acontecendo desde então, principalmente com a Chuchu Beleza, Virgens Forever, né? O ECC, infelizmente, não participa mais, mas era uma equipe tradicionalíssima, né? Que ajudou a construir todo esse processo. E novas equipes surgem, outras, né, deixam de existir. São quantos integrantes de uma equipe dessa, mais ou menos? Hoje em dia, que assim, nós temos os inscritos, que são os componentes que podem geralmente
podem participar de todas as tarefas, que em geral as tarefas exigem que você seja inscrito na equipe, oficialmente, para participação. E aí tem ali, se eu não me engano, 100, 110 integrantes, né? Que são esses oficiais, vamos dizer assim, os titulares. Tem a equipe de apoio, que é o pessoal que está ali na torcida, produzindo cenário, carregando cenário, né? Correndo atrás das coisas, que não podem participar dessas tarefas que exigem o inscrito, mas também fazem parte, também compõem a equipe. Nos primeiros anos de Chuchu Beleza e AA, lá atrás, 2006, 2007, eu lembro que a gente chegava a ter 800, 900 integrantes, porque era a época que acontecia também uma prova que era tradicional, que era o desfile de abertura, que era praticamente um desfile carnavalesco, só que em maio, né? Então acontecia na sexta-feira à noite, no lançamento das provas. E aí, cara, mobilizava muita gente. Né? A gente construía carro alegórico, famílias inteiras, né? Então, nós temos várias famílias que tradicionalmente fazem parte das equipes, assim, que compõem as equipes, né? São aquelas pessoas que entra ano, sai ano, tu encontra elas ali. Talvez não hoje participando ativamente ou encabeçando as equipes, mas ali participando, vivenciando, protegendo o legado, porque eu acho que isso também é um legado, né? Hoje a gente tem equipes com 20 anos de idade, acho, beleza? Imagina, são 3 gerações dentro das equipes, né? Eu lembro que eu vinha para participar da gincana, sempre era comum eu dormir na casa de uma tia, e ela tem 2 filhos que basicamente posso dizer aqui que seguiram os meus passos, por assim dizer. Quando eu me afastei, eles assumiram. Um deles, inclusive, é atualmente chefe da Chuchu Beleza. O outro era chefe até ano passado. Foi pai agora, está um pouquinho mais afastado. Né? Mas é uma coisa que mobiliza as famílias. Então, quando tu pega as fotos antigas lá de 2006, 2005, tu vê uma galerinha bem pequena, criança, que hoje são os cabeças, que são os responsáveis por tocar a equipe em frente. Porque, né? o Bruno... como é que vocês hoje também os organizam também, né? Como é que é organizar? Porque eu vejo muita criatividade, é um negócio bacana, né? Não é qualquer um que pode fazer uma gincana, organizar, botar realmente é um negócio que precisa, porque são provas, se envolvem, né? A equipe tem que treinar, então assim... Isso, é que são várias provas, né? As provas, elas são divididas, vamos assim, em segmentos. Então tem as provas artísticas, aí canto, teatro, apresentações diversas. Tem provas mais voltadas para questões esportivas, que vão exigir ali alguma habilidade atlética. Tem as provas de enigma, que a madrugada acabou não ficando... Os enigmas não ficaram mais só concentrados na madrugada, então ao longo da gincana soltam vários enigmas que geralmente resultam em algum objeto. Vamos dizer que eu preciso de achar a caneca do Décio. Até tantas horas, só que é um enigma, que daí tu vai chegar na caneca do Décio e tu tens tantas horas para entregar a caneca do Décio, para pontuar. Tem provas das mais diversas, então muitas provas lúdicas, artísticas, culturais e também esportivas, vamos dizer assim. O processo de criação, até é interessante a tua pergunta, porque hoje eu estou mais numa pegada de criar, organizar, do que propriamente participar. Né? Desde que eu me afastei da equipe, principalmente porque vim ocupar um cargo público que estava diretamente conectado à festa, e eu acho que a gente tem que separar o que é público do que é privado, né? Então, até para proteger a minha reputação, para proteger a minha própria equipe, né? Se ganhasse, para que não tivesse nenhum tipo de mas o diretor era da secretária, da secretaria era da equipe. Então eu tomei essa postura de me afastar, até porque a organização da festa em si me tomava um tempo enorme e enfim, me ocupava todo aquele período. Então, depois eu acabei me mudando, eu morei um tempo no centro de Florianópolis, embora trabalhasse aqui todos os dias, e aí eu não voltei mais ativamente para a equipe e entrei nessa linha de organização mais da escola que eu trabalho, né? Mas é uma gincana com uma proporção totalmente diferente, né? Uma gincana de escola é completamente diferente de uma gincana que envolve o município inteiro. Mas é um processo interessante, porque tu tem que ter uma criatividade enorme, tu tem que ter um senso de organização absurdo, e eu sou bem desorganizado. Tenho um parceiro, professor meu, professor lá comigo, que ele vamos dizer que eu entro com a criatividade e ele entra com a organização. Então a gente se complementa, né?
E é isso, a gente está sempre criando provas alternativas ou derivadas. Cria uma prova assim, deu certo, ano que vem repete, mas não da mesma forma. Porque eu me lembro uma vez veio uma pessoa não sei da onde para ajudar, teve uma gincana aí que veio uma pessoa de fora aí para... É que, na verdade, hoje a gincana de Biguaçu ela não é organizada por biguaçuenses, né? Isso foi um processo que aconteceu mais ou menos ali a partir de 2011, 2010, imagino, que as pessoas que geralmente organizavam as gincanas, elas acabavam ficando muito desgastadas, porque é um negócio muito passional, né? E passional feito por adolescente, jovem em geral, que muitas vezes não sabe diferenciar ou como fazer a crítica, né? Eu falo por mim, eu era um cara, eu sempre fui muito pedra, nunca fui vidraça. Quando eu vim para a prefeitura eu virei vidraça. Então isso me ajudou a crescer também nesse sentido, a amadurecer nesse sentido, de que muitas vezes aquilo que a gente achava que tá prevalecendo alguém, tá, né, puxando para um ganhar, isso, olhando para trás hoje eu gostaria de poder desdizer muitas vezes o que eu disse, porque são pessoas que, cara, é um trabalho e ocupa um tempo danado, um tempo desgraçado, de que tu não tá com a tua família. Claro que não é de graça, né? Não existe almoço de graça, as pessoas recebiam por isso, mas elas eram pessoas do município e que acabavam, isso desgastou bastante. Eu me lembro às vezes, quase entrava em vias de fato. Isso, né? exatamente. Uma vez a pessoa tentou agredir o Aurélio. Exatamente, exatamente. Então, chegou num ponto em que se abriu para que pessoas de fora organizassem. E aí que entrou a equipe, a Imperatórios, que é um grupo de Blumenau, que era uma equipe que participava da gincana de Blumenau, que passou a organizar aqui no município. Hoje, Décio, é um processo licitatório, tá? Que inclusive estava acontecendo hoje. Pelo que eu pude averiguar, houve um vencedor, mas a empresa vencedora, que era do Rio Grande do Sul, faltou uma documentação, então está suspensa a licitação até amanhã à tarde. Amanhã parece que eles retomam. Né? E tem 2 empresas participando, a outra é de Blumenau. Então eu acredito, pelas informações que eu tenho agora, que se a documentação de Blumenau tiver ok, eles vão assumir. E aí, só que daí a equipe, então, terceiriza-se, vamos dizer assim, né, para uma empresa que tem que cumprir determinados requisitos para poder participar do processo licitatório. E recebe um montante de dinheiro público que é considerável, né? Hoje recebe quanto? Hoje em torno de 89, 90 mil reais. Só que daí a gente tira a remuneração para a empresa entregar o serviço, né? E daí também sai a premiação. Tá? Então a empresa paga a premiação. Antes, o que acontecia a empresa era contratada, ou um grupo de pessoas era contratado para organizar a gincana e a premiação era feita diretamente pela prefeitura às equipes. Né? Hoje juntou tudo no mesmo monte. Entendi, né? entendi. Processo licitatório, então tem que obedecer todos aqueles requisitos. Hoje quantos grupos tem de gincaneiros? Quantas equipes participando esse ano serão 4. Hoje a gente está numa média de 4 equipes há algum tempo já. Né? Então, eram mais tradicionais aqui recentemente a Chuchu Beleza, Virgens Forever, o Raça e o ECC. O ECC deixou de participar já há algum tempo, né? Enquanto o Nove, inclusive, era presidente da Liga dos Gincaneiros ali. O Raça esse ano não vai participar e entrou a Dás um Banho, que participou há 2 anos atrás. Que é uma equipe formada por membros dessas outras equipes que se afastaram e resolveram montar uma equipe, que eu acho que é uma iniciativa louvável, porque ajuda a quebrar um pouco dessa hegemonia, né? Então são pessoas experientes, que também são gincaneiros assim, natos e com experiência, que podem abalar um pouco essa hegemonia que vem acontecendo já há algum tempo. Antes também nós temos ainda, né, a Liga dos Gincaneiros. A Liga dos Gincaneiros foi uma conquista dos gincaneiros, porque a gincana ela sempre foi, de certa forma, e aqui eu deixo claro que eu não estou direcionando, não é pessoal, não é uma crítica direcionada a ninguém. Acho que a gente sempre teve um pouco de dificuldade com relação ao poder público viabilizando a coisa. E aí chegamos em alguns momentos inclusive da ameaça de não ter gincana. Então, nesse sentido, os gincaneiros, há uns 10 anos atrás, um pouco mais,
se mobilizaram para criar uma associação, que é a Liga dos Gincaneiros, que, a meu ver, deveria ser a entidade responsável por organizar o processo. Só que ela sempre foi composta por membros das equipes. Então isso acabava esbarrando nos interesses pessoais, né? Tipo, da equipe, da liga. Então o 9, eu lembro do 9 fazendo um trabalho fantástico à frente da Liga dos Gincaneiros. Ele foi sensacional nesse sentido, com a ajuda também do Breno Célio também, que era bastante competente, ajudava ali o 9. Só que a liga ela meio que enfraqueceu. Né? Hoje, por exemplo, quem que é responsável por gerir a gincana é um comitê gestor que é formado por, pelo que sei, membros da CCTU, da prefeitura, e alguns integrantes de cada equipe, que seria ali o responsável por acompanhar, fiscalizar e tocar o processo junto à equipe, né, à empresa vencedora para desenvolver a gincana. Eu acho que isso é um pouco enfraqueceu, no sentido geral, a gincana em si, porque, na minha humilde opinião, era a Liga dos Gincaneiros que deveria organizar e a gincana como um todo. Claro, sempre com apoio e em parceria com o poder público. Né? Hoje as equipes recebem algum valor público para poder se organizar? Tipo, a escola de samba recebe? Não. As equipes buscam patrocinadores, né, sim. particulares, mas ações. Não tem, pelo que sei, o dinheiro público que vem é o da premiação e para a empresa fazer a organização da gincana não ali. Não barato manter uma equipe assim, né? Não. Uma gincana. Não é barato. Mas assim, Décio, tem muita criatividade. A premiação, ela não é o objetivo. Desde a época dos desfiles, se tu olhar o orçamento de uma equipe para a gincana inteira, ele é muito maior do que a premiação do primeiro colocado. Então a gente gasta muito mais para fazer a equipe, para montar a equipe, organizar e fazer tudo, do que para ganhar. Acho que o troféu é o realmente... Não, o troféu eu acho que é sabe, ganhei de ti. Até porque rola uma rivalidade que às vezes extrapola os limites do aceitável. Entendi. Né? Nos últimos anos, inclusive... O que já visse desse tipo de atitude? O que já visse? Conta um pouquinho também dessa prova da madrugada, para o internauta que não tem muito conhecimento sobre gincana. Cara, em termos de discussão, desentendimentos, eu já vi coisa muito feia, de gente saindo, né, para as vias de fato. Processos, inclusive, processos de danos morais, com questões relacionadas à gincana, uma coisa trágica, triste, porque eu acho que enfraquece o processo, né? Como eu disse, eu acho que a gincana é um grande ativo, ela é um diamante bruto que a gente vem há 26 anos lapidando. E quando acontece esse tipo de situação, a gente perde, né? A gente acaba daí muitas vezes evidenciando a ação daquele que perdeu a cabeça e esquecendo de todo um processo que envolveu centenas de pessoas para que aquilo acontecesse e dentro, né, da lógica da integração, da amizade, da lágrima, do sorriso, enfim. Eu costumo dizer, Décio, que eu não sei diferenciar, eu não sei colocar para ti um percentual o que a gincana representa para mim, para o homem que eu sou, nos mais variados sentidos. Por quê? Eu era uma criança extremamente tímida, extremamente na minha, assim, de pouco falar e tal. E a partir do momento que eu passei a participar de gincanas, eu superei essa coisa do falar em público, de liderar pessoas, de saber ser liderado. Então, Até virasse professor? E falo isso para os meus alunos. Eu não sei te dizer se eu não tivesse participado de prova de palco, esquecer texto, falar palavrão na hora que esquecer o texto na frente de todo mundo e achar que ia perder a gincana ali e depois ganhar a prova. E o quanto isso significou para mim superar esses medos e criar novas habilidades. Então, se hoje eu tenho coragem de entrar para uma turma de 40 alunos e segurar eles, tem muito do gincaneiro aí. Né? Com relação à prova da madrugada, eu sou até também muito suspeito, porque a prova para mim, é a prova mais incrível, assim, é mais legal. Porque eu sempre gostei muito dessa coisa do suspense e tal, do enigma. Então, como é que acontece? Dá um exemplo aí pra gente. Cara, você tem a cidade inteira. Vale a cidade inteira. Então tu tem, sei lá, de 5 a 7 enigmas que tu tem que cumprir.
Então tu mata o primeiro, ele te leva ao segundo. Mata o segundo, ele te leva ao terceiro e assim sucessivamente. Eu numa prova da madrugada, na mesma prova da madrugada, eu desci a caixa d'água da Univale de rapel. Tinha que subir lá e descer de rapel. Que loucura. Na mesma prova, eu fiquei preso lá na gruta, ali em cima do Morro da Cruz. A prova ela tinha uma temática meio... Era um monge que tinha feito um pacto com o diabo. As histórias são meio tenebrosas, assim. Né? E aí eu tive que ficar lá dentro da gruta, cara, reproduzindo um texto lá do tal do monge, enquanto a equipe tinha que matar um outro enigma para ir lá me resgatar. Então, já teve uma inteira lá no acampamento Batista, que era... envolvia paintball e tal, tinha umas tarefas a cumprir lá, e aí resgatar, eu sempre fui o cara que eles deixavam pra resgatar, lá mesmo, vai o Bruno. E eu sempre fui também, porque eu sempre fui muito de, cara, eu falo também que gincana o processo de tu se inserir nela vai muito de tu superar tuas vergonhas e as tuas, né, impedimentos próprios, porque a coisa tá acontecendo, em geral, ninguém necessariamente vai pedir para te fazer. Então, se tu for, mete a cara e faz e assume, e esse é o processo. Então, eu sempre fui muito assim, de tipo, tem que fazer tal coisa? Vamos, bora, tô lá. Né? Então, até nisso eu acabei ficando mais conhecido nesse segmento de gincana, porque eu era um adolescente, depois jovem, né, de família de Biguaçu aqui, tradicional, um pouco tradicional, mas eu não era muito conhecido, nunca estava muito nas baladas e tal, eu era um cara mais na minha. Então eu tenho hoje boa parte das pessoas hoje me conhece, quem não, por acaso não foi meu aluno, era o cara da Chuchu Beleza, o Bruno da Gincana, então eu sempre fui muito de colocar a cara a tapa. Fazia teatro, saía correndo, uma vez corri até a Marinha com um código Morse lá para descobrir que era a carta de testamento do Vargas. Então, a gincana ela é muito dinâmica, né? A gincana ela é muito dinâmica e é interessante por quê? Porque às vezes tu fez tudo certo, tu acha que tu vai ganhar e no fim tu perde. Né? Tem muita prova de jurado. Tem pontos, né? Tem acirrado ali. Isso, geralmente fica bem acirrado. Às vezes uma equipe vai lá e, né, faz a coisa de uma forma perfeita que chega no sábado à noite não precisa nem vir no domingo. Sim. Mas em geral é competitividade, é disputado, né? Então a gente está sempre nesse processo de pô, tá aqui numa tarefa, já tem outras pessoas pensando na seguinte, porque uma coisa acontece depois da outra, não tem muito tempo para descansar, não tem muito tempo para almoçar. Quantos dias das mães eu perdi por causa de gincana, porque às vezes não acontecia propriamente no 17 de maio, e a Praça Cidadã muitas vezes acontecia uma semaninha antes da Big Fest. Então, quantos dias das mães eu não passei com a minha mãe, porque eu tava num palco fazendo teatro e virando noite, mas é uma grande escola. Imagino. Por isso que eu acho que por isso que eu acho também que ela é pouco aproveitada. Eu acho que a gente já chegou num patamar em que eu acho que não vai acabar, né? A gente já tá já virou uma tradição de fato do município, mas eu acho que, e aqui de novo, repito, não é direcionado, a crítica não é direcionada a A ou B. Eu acho que o nosso poder público ele poderia aproveitar melhor a gincana, porque a gincana é um ativo, né? Eu acho uma lástima que a gente não tenha uma gincana de escolas, envolvendo as escolas do município. Eu acho uma lástima isso. A Liga dos Gincaneiros, se ela hoje tivesse fortalecida, ela poderia ser responsável por isso. E aí tu descobre talentos, aí tu acha... Quantos alunos meus eu encaminhei para Chuchu Beleza, até vou confessar uma coisa aqui, mas enfim, não é proibido. Quantos alunos meus eu encaminhei para Chuchu Beleza que eu já percebi ali... Eu tenho uma aluna minha que ela mata código Morse de cabeça, cara. Nas provas da madrugada do Educar que eu fazia. E aí eu cheguei um dia e disse, pros líderes da Chuchu Beleza, chama essa pessoa aqui, cara. Então traz esse talento, né? E as equipes buscam fazer isso. Então eu acho que a gincana, ela integra... Eu participava da gincana do Colégio Catarinense, eu adorava aquilo ali. Porque movimenta. Uma semana. Isso, geralmente dos colégios é uma semana. A gente faz 2 dias. Geralmente ali antes das férias de julho a gente faz 2 dias. No Educar. Mas assim, eu já tenho algumas provas que eu vou largando ao longo dos meses, uma vez por semana ali, mas aí tem
tem 2 dias que o colégio basicamente para fazer gincanas. Essa tua ideia de envolver todas as escolas é um espetáculo. Eu acho que falta enxergar a gincana como um ativo, sabe? Como uma possibilidade de engrandecer o município, de encontrar talentos e tirar essa gurizada da coisa ruim que tá aí na rua, entendeu? Hoje o único colégio que faz gincana é o Educal? Não. Basicamente, eu sei que o incentivo faz, o conhecimento faz, o Maria da Glória faz, o José Brasilício também faz, mas não sei em que ponto estão em termos de organização e tal, mas eu sei que acontece, né? Mas eu penso até numa coisa que fosse, tipo, interescolares, né? Tipo, mesmo movimentar, assim como tem o G-Big, separar ali um dia específico, faça no ginásio, não precisa de grande investimento. A verdade é essa, não precisa de grande investimento. E o retorno, ele é incrível, ele é fantástico. Né? Você encontra talentos diversos, artísticos, cultura pop, intelectual, a questão dos enigmas, atléticos, enfim, acho que uma caixa de Pandora. Tu abre e tu não sabe o que tu vai encontrar. E acho que chegou num momento em que alguém deveria olhar e vamos fortalecer isso aqui. E acho que isso envolve fortalecer a Liga dos Gincaneiros como uma entidade que não tem fins lucrativos, né? Mas envolve também a questão eu tenho um desejo de um dia assumir a Liga. Eu hoje não faço isso ainda porque... Primeiro porque seria um processo de escolha, né? Teria que ser escolhido, enfim. Mas eu acho que faltam ainda pessoas que tenham a minha experiência, que estejam dispostos a se afastar das equipes. Porque tem que rolar esse afastamento, né? E entrar nesse novo entendimento. Hoje eu tenho mais prazer em fazer gincana do que participar propriamente da gincana em si. Né? E aí consigo realizar isso dentro do colégio. Já fosse convidado para organizar a gincana em algum outro lugar? Não, em outro lugar não. Até também não me colocaria assim, porque eu sou muito biguaçuense. E acho que essas empresas que vêm de fora, elas somam, obviamente, eles têm muita experiência, né? Acabam engrandecendo também. Só que eu acho que a gente, de certa maneira, também acaba se afastando um pouco das nossas origens. Eu acho que a nossa gincana hoje, por exemplo, tem muito enigma. Muita essa coisa do achar a caneca do Décio, e nunca é a caneca do Décio, é a caneca do presidente Vargas. São coisas difíceis de achar, que envolvem muito tempo, né? E são vários enigmas seguidos uns dos outros que acabam tirando o tempo das outras provas, que eu acho que são mais tradicionais da nossa gincana. A nossa gincana ela começou com a corrida do saco, mano, com aquela corrida do ovo, essa coisa do lúdico, que, em geral, deixa em aberto, qualquer equipe pode vencer. Porque essa questão, por exemplo, dos enigmas, hoje a gente tem a Xuxu Beleza, por exemplo, Virgens também, o Raça também, mas assim, gente especializada nisso, e que tudo certo, tem que ter, mas que privilegia determinadas equipes. Algumas equipes têm um poder aquisitivo muito maior do que as outras. Então, se a coisa vira para ver quem tem mais dinheiro, quem tem mais contato e tal, acaba privilegiando uma em detrimento das outras. Eu, quando vou montar uma gincana, quando vou montar uma prova, um dos cuidados que eu busco ter é: será que essa prova beneficia alguém específico? Porque se beneficiar, não pode. Entendi. Ano passado, eu fiz um vôlei lá, no Educar. Um campeonatinho de vôlei, um sábado de manhã. Cada equipe tinha que montar um timezinho de vôlei lá, misto, homem e mulher. Depois que eu montei a prova, com a prova em execução, eu tinha uma turma que tinha 3, 4 jogadores de vôlei que treinam nas escolinhas. Ali, só que a prova já estava em andamento, então eu não podia voltar atrás. Mas ali eu pensei, não posso fazer vôlei. Porque eu acabo privilegiando um em detrimento do outro. E o lance não tem favorito. Não ter favorito. Né? Dar iguais chances para que todo mundo possa vencer, participar, se divertir, enfim. Né? A vitória, é claro que o resultado, eu digo que resultado, eu perdi muito mais gincanas do que eu ganhei. Perdi muito mais gincanas do que eu ganhei. Porque às vezes a pessoa é mais competente que você. E é isso, é uma questão de ser competente. Mas as gincanas, mas eu costumo dizer também que eu lembro muito mais das vezes que eu perdi do que as vezes que eu ganhei. Porque quando ganhou, estava tudo certo, tudo foi bem.
Então a gente se abraça, comemora, vai para tomar uma cerveja. Eu lembro da minha funcionária Fernanda, ela Isso. Beleza. Exatamente. Eu falei, mas que a Fernanda faz tempo que eu não a vejo. Ela mora em Iguaçu, Fernanda? Eu acredito que sim, não tenho mais, certeza. Ela mora na rua Leopoldo, morava? Isso, os pais, né? Os pais, nunca mais a vi. Eu digo assim, e as que eu perdi, eu lembro muito mais, porque foi aonde eu aprendi. Porque daí tu vai, tá, onde é que eu errei? Primeiro tu acusa o outro, né? Primeiro tu dá um jeito de acusar o outro, roubaram. Mas depois quando tu bota a cabeça no travesseiro pra tentar entender, daí tu encontra, tipo, aqui eu preciso melhorar. Então a gincana é uma escola. Bruno, conta uma coisa que aconteceu que te chamou a atenção numa gincana dessa. Alguma história assim da prova de madrugada ou qualquer outro tipo de situação. Cara, eu tenho tantas histórias de gincana. Tem uma assim que sobressaiu? Eu tenho essa do palavrão, cara, que eu sempre conto. Era um teatro, cara, que saiu uma prova de teatro. Saiu no sábado pra gente apresentar domingo. Saiu sábado à noite para apresentar domingo à tarde. Eles mandam... Hoje não, hoje a prova do teatro já sai com antecedência. Até porque demanda fazer cenário, figurino e tal, e deixa ela mais espetacular. Claro. Porque é um espetáculo. É um espetáculo. Inclusive, assim, ó, domingo à tarde, que são as provas de palco em geral, traga a sua família, vai assistir os teatros, porque são produções fantásticas, assim, as pessoas se superam. As equipes se superam, elas entregam muito mais do que a gente imagina que entregariam. Eu já vi então, teve um teatro que saiu de surpresa, sábado à noite, e era um teatro sobre as etnias que fundaram Biguaçu, que participaram da fundação de Biguaçu. Então tinha lá açorianos, alemães, italianos, libaneses e os negros, né? Tipo os escravos africanos e afins. E aí tinha que montar, a gente virou a noite escrevendo a peça. E eu participei da escrita da peça. Então tinha lá 6 personagens, um narrador e um personagem representando cada uma das etnias. E a gente não fez nem palco, porque a gente não tinha tempo de palco. Então o que a gente fez? A gente focou nos personagens. Tinha um narrador que era eu, que tinha um texto enorme. Cada um dos personagens, um era um boneco de corda, o outro era uma marionete, então a gente fez um outro era uma boneca de pano, então a gente focou no nosso cenário seriam os personagens. E uma lona preta no fundo, só para cobrir aquelas coisas de bateria e não sei o que, microfone. Muito bem, cara, no meio da peça, na transição de um personagem e outro, olhei pro além. E cadê o texto? Esqueci o texto. Cara, e tinha um cara do meu lado, ele estava segurando esse biombo com a lona preta. E ele dizia assim, ó, ô Bruno, o texto tá aqui, ó. Ô Bruno, ele tava com uma cópia. Era só eu olhar pro lado. Eu não vi nada, não tava vendo nada. Eu tava completamente perdido. Eu só simplesmente bati. Eu dei dei uma pisada forte no palco e soltei um palavrão e esqueci o texto. E todo mundo... chocado, e eu quando falei o palavrão e esqueci o texto, voltou o texto, eu soltei, terminou a peça. Eu lembro que eu desci do palco arrasado, assim, porque eu disse, vamos perder a prova porque eu vou ser punido, vamos perder essa tarefa aí porque eu vou ser punido por causa do palavrão e tal. E a gente ganhou a prova, ganhou a peça. Tem uma galera do AA que não fala comigo até hoje por causa disso, eu acho. Mas é isso, cara, tem essa coisa da interação, sabe, E eu tenho um carinho enorme, por exemplo, pelo Kleber Correia, que durante muito tempo foi chefe do AA, depois foi morar no exterior e tal. Ele ainda, né, tipo, aconselha ali, tá por trás, enfim, de alguma forma ele participa, mas não tão ativamente. E eu lembro, troco muita ideia com ele sobre isso, e ele fala, hoje a gente tem uma questão que é a rivalidade, que ela acabou elevando-se de uma maneira que é prejudicial para a gincana. Então tem gente que não sabe fazer corneta, então vai para as ofensas pessoais, vai para a destruição da reputação. A semana seguinte da gincana ela é muito tóxica, né? A galera bota outdoor para fazer a trollagem, beleza, mas assim, as brigas nas redes sociais, então gente se xingando, indo para uma coisa que vai totalmente contra o objetivo do processo. E eu lembro de uma fala do Kleber que ele diz, cara, eu lembro da gente em equipes diferentes, discutindo, trazendo a opinião, defendendo
mas nunca indo pro lado pessoal, porque no fundo a gente era tudo amigo. A gente era tudo amigo. Então, passava a gincana, esquece as equipes, né? Tipo, bora ser adolescente normal. Enfim. Aí hoje eu acho que esse é um ponto também que me chateia um pouco, porque as equipes elas cresceram e elas duraram tempo suficiente para passar por esse processo geracional, mas tem muita gente que não consegue separar a gincana daquela pessoa que tem uma família, que tem uma reputação, né? Que muitas vezes aí a coisa se afasta do objetivo geral, que é a integração, né? Que é a união, que é juntar gente diferente, de diferentes classes, diferentes bairros. Essa cidade vai abaixo na gincana. Sem né? dúvida, sem dúvida. Ô Bruno, esse ano vai participar ativamente do Chuchu Beleza ou vai ficar mais de fora? Como é que tá? Ô Décio, eu sou tão gincaneiro, que o meu filho foi nascer no 17 de maio. E ele agora vai fazer 6 anos. E a gincana acontece do lado da casa que eu moro agora. Então toda a festa acontece do lado da casa que eu moro. Então assim, o barulho é infernal. Tu moras aqui na rua 17 de maio? Isso, na última rua aqui da Rio, na última casa da Rio Branco. Casa que é do seu Luiz Reis ali. Moras ali. Que é do lado do negócio. O ano passado eu escutava banda dentro do meu quarto. Entendi. E meu filho vai fazer 6 anos, então, e aí eu tô mais afastado, assim, eu até dou um apoio, enfim, mas eu vou, esse ano especificamente eu não vou estar. Eu vou sair para comemorar o aniversário do meu filho um pouquinho longe do barulho, né? Mas é isso, eu sou tão aficionado por gincana que meu filho nasceu no 17 de maio. Olha só. E assim, a juventude aí que tá vendo, os adolescentes quiserem participar, como é que elas procedem? Todas as equipes têm páginas em Instagram, em redes sociais, então ali já tem informação. Ali você pega a informação, entra em contato, certamente vão te encaminhar para um líder ou alguém que faz essa aproximação, né? Entendi. Então, quando chega mais próximo da gente, a gente tem os QGs, né? Então, geralmente as equipes alugam alguma casa ou pegam uma casa, enfim, para ser o quartel-general mesmo, né? Para concentrar ali a produção de cenário, as reuniões. Também, hoje, por exemplo, hoje em dia, a Chuchu Beleza, quando eu sei da Chuchu Beleza, imagino que as outras também façam, tá? Falo muito pela Chuchu Beleza ali, porque é a experiência que eu tenho atualmente. Por exemplo, tem um almoço ali, então no domingo, no sábado, tem lá um almoço para as equipes. Então tem na Chuchu Beleza, eu acho que tem um negócio incrível, que é um grupo de mães. Então é um grupo de mães já da galera mais velha que estão ali para dar suporte. Estão ali para ver se tu tá comendo, para ver se tu tá, né, tipo, se cuidando, enfim. Então é uma coisa de família. Por isso que eu acho que é um negócio incrível, porque é algo que fortalece laços entre as pessoas. Com certeza, né? É muito bacana, é muito bonito. Esse ano teve uma gincana interna da Chuchu Beleza que eles me chamaram lá para me homenagear. Fui um dos homenageados, então pelo aquilo que eu já fiz. As equipes em geral fazem provas da madrugada, enigmas, gincanas internas para treinar e para descobrir talento. Porque muita gente que chega nova, tu não sabe né, o que aquela pessoa pode somar mais, qual é a qualidade que ela tem. Aí me chamaram lá para receber uma homenagem. Legal. Foi mês passado, tem mais ou menos uns 30 dias, menos talvez. Legal, então, isso é legal também pelo reconhecimento, né? Eu tenho um sonho que é ver o meu filho tendo essa mesma veia. Acho que ele ainda é pequenininho, né? Ainda não tá no momento, mas eu espero que um dia eu possa ver ele participando dessa muvuca toda e dessa experiência que é engrandecedora demais. Por que foi que inventou esse nome, Chuchu Beleza? Por que esse nome? Cara, eu não tava no primeiro ano da Chuchu Beleza, mas eu sei a história. A história é o seguinte, eles estavam se reunindo lá, resolveram montar uma equipe. Eles não sabiam o nome. Aí um integrante, que se eu não me engano é o Ricardo Pastrana, que hoje ele é guarda municipal de Florianópolis. Eu acho que ele é até meio que o Relações Públicas, assim. Quem dá entrevista geralmente é ele, da guarda municipal de Floripa. Ele, na brincadeira lá, então bota Chuchu Beleza. E os caras, então vamos. Aí na hora da cor, então bota rosa, então vamos.
Aí foi tudo meio que na brincadeira, assim. Né? Da Chuchu Beleza eu posso falar que é isso. Mas já participei de N equipes. A Restolho eu acho um negócio legal, porque quando teve a Alta Combustão e a Localinha, que foram as primeiras rivais, vamos dizer assim, elas deixaram de existir ao mesmo tempo. Então teve uma galera que ficou, o resto que fez a Restolho. Então juntava a gente da Localinha, juntava a gente da Alta Combustão e da Restolho eu participei dos 2 anos, a gente ganhou os 2 anos. E aí depois veio a Chuchu Beleza, a ECC, a Raça, enfim, já surgiram várias equipes que duraram 1 ano e deixaram de existir. Então é um processo que, né, tipo, é natural. Mas as atuais, hoje elas estão mais firmes, vamos dizer assim, porque fizeram aquilo que eu te disse. Eu acho que o processo de transição, de entregar o bastão, foi melhor trabalhado. Né? Tipo eu lembro de a galera a galera que assumiu a Chuchu Beleza depois ali que a minha geração meio que se afastou, eles tinham uma preocupação enorme com o que a gente estava pensando, né? Se eles estavam levando a coisa adiante, e levaram muito bem, porque ganhar, perder, isso é do jogo, é uma competição, alguém vai ganhar, os outros vão perder. No ano passado quem foi que ganhou? No ano passado foi o AA. No retorno da pandemia foi a Chuchu Beleza. Isso. Mas a Chuchu Beleza estão nessa aí já há 20 anos, né? Eu gosto de quando vejo uma equipe nova surgir, assim. Eu gosto de ver ameaçar as hegemonias. Eu acho que é parte do processo também, né? Com certeza. E a gincana engrandece, né? O processo engrandece. Sem dúvida. Bruno, você estudou de educar, você é professor de história, então... Estás fazendo uma especialização? Não, cara, eu me formei, caí na sala de aula, eu fazia parte do laboratório de História Indígena lá na UFSC. História Indígena. E aí apresentei meu TCC, caí na sala de aula, aí me casei, filho, então desse processo de especialização eu acabei me afastando da academia. Tenho um interesse de voltar, mas demanda muito tempo, né? Sem dúvida. Mas você está dando aula no Educar e também... Eu dou aula no Educar há 10 anos já. 10 anos. Eu estudei no Educar, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu tenho o maior orgulho, assim, porque a gente é uma cidade, né, pequena, né? Querendo ou não, médio porte, vamos dizer assim. O Educar é uma escola bastante tradicional. Eu fiz parte do corpo discente ali, né? Dos alunos e tal. Participei de jogos escolares, enfim. E agora voltei como professor, assim, tenho um carinho enorme pela instituição. Passei, acho que mais tempo na minha vida. Não tem lugar que eu tenha passado mais tempo na minha vida do que tempo do Educar, né? Hoje eu estou bem à frente também desse processo que é a gincana e a prova da madrugada do Educar. Então a Gilmara, o seu Luiz, eles basicamente me dão ali uma carta branca para mobilizar esses eventos, né, que geralmente agregam muito, porque os alunos adoram, né? E é um passo que eu estou dando em direção a, quem sabe, um dia me inserir de forma mais profissional, talvez, nessa questão de organização de gincana e tal. Mas acho que ainda não é o momento. Mas tu das aulas aqui do CAI... E dou aula também num cursinho pré-vestibular em Florianópolis. Qual cursinho? O Pro Floripa. O Pro é um cursinho muito legal, porque é um Pro... A gente não concorre com o COC, a gente não concorre com o GAI, a gente não concorre com a galera que tem um poder aquisitivo maior. O Pro, ele era vinculado à UFSC. Ele era um cursinho que era vinculado à Universidade Federal, ele era gratuito. E aí meio que acabou a parceria, montou-se a empresa. Então o Pro ele é um cursinho mais acessível, vamos dizer assim, para uma galera que tem um poder aquisitivo um pouco menor, mas que tem uma vontade danada de vencer, de passar. Entendi. Então é uma aula, eu dou uma aula uma vez por semana lá, mas é uma aula que me dá muito gás, assim, porque eu vejo muita galera que tá... E é no centro mesmo? É no centro de Florianópolis, E todas as matérias, né? Matemática, física... Isso, é um curso pré-vestibular, ele é voltado para quem está cursando vestibular, fazendo Enem, então eu dou aula de história. Não tem, né? Volta e meia, já vem, vai embora. Hoje tem algum cursinho pré-vestibular no Iguaçu? A prefeitura fez há alguns anos, ano passado eu não sei se eles fizeram, 2 anos atrás eu sei que fizeram um cursinho, foi feito um processo licitatório também, e aí tinha um cursinho pré-vestibular gratuito, com número de vagas, né, menor. Eu não sei se era na Univale que as aulas aconteciam, tá?
Mas nesse segmento pré-vestibular em Biguaçu é um nicho também que pode ser aproveitado. O PRO tem em Palhoça, lá uma turma. E eles já pensaram, pensando em trazer para cá também, abrir um polo aqui também. Mas é algo ainda a se pensar. Perfeito. E você é filho do saudoso Álvaro Anderson, que foi já secretário municipal, que faleceu em 2005, né? Já faz Isso. Já faz 19 anos, né? Faz 20 anos. Ano que vem... daqui 2 anos eu vou ter vivido mais tempo sem o meu pai do que com o meu pai. Eu me lembro dele quando era secretário do município. Me lembro, a gente fez algumas reportagens. Meu pai era politiqueiro. Né? Tem irmãos? Tem irmãos, tem uma irmã mais velha, que é professora aqui no JB. Tem um irmão do meio ali, que é agricultor lá em São Joaquim. E tem também um meio-irmão, que é filho só do meu pai, né? Que a gente se conheceu logo depois ali da morte do pai, que a gente teve contato com ele, que é o Guilherme. O Michele, o Fábio e o Guilherme, que são os meus irmãos. E o meu pai era um cara fantástico, cara. É muito politiqueiro, como eu te disse, né? Militante e tal, MDB e tal, mas o pai tinha uma coisa que me impressionou muito no meu pai foi o enterro dele. Porque eu lembro que ele foi velado aqui na prefeitura, onde era a Câmara, né? Que tinha aquela salinha, que hoje eu acho que é o jurídico ali. É o jurídico ali. Né? Ele foi velado ali, porque ele era secretário quando morreu. Teve uma missa aqui na Matriz, em que os caras da Secretaria de Obra foram na missa antes de trabalhar. E eu lembro de eu estar indo, ele foi sepultado em São Miguel, e eu lembro de eu estar entrando em São Miguel, de eu estar fazendo a curva ali depois, do Índio ali mais ou menos, olhando a igreja já. Era uma fila de carros descendo e a igreja já estava toda lotada ali onde era o velório dele. Eu fiquei impressionado. Eu lembro que eu perguntei para minha mãe, mas morreu outra pessoa e era todo mundo pro enterro do meu pai. Assim. Então meu pai era um cara muito conhecido na cidade, né? Sabia bastante dos problemas e tal, quando chovia não dormia, porque, né, de secretário de obras vai ter aquela demanda e tal. E era um apaixonado por Biguaçu, assim, Perfeito, lembro com bastante carinho dele. E uma saudade desgraçada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bruno, é um prazer te receber aqui. Quero agradecer aos internautas que estão aí mandando sugestões, compartilhando as nossas entrevistas. Iniciamos o mês de maio, que é o mês do aniversário da nossa cidade, querida Biguaçu, 191 anos, e falar sobre gincana, que quando se fala na festa do município tem que falar da gincana. E nós trouxemos aqui um especialista em gincana de Biguaçu, o Bruno Anderson, professor, historiador, que tem tudo a ver com esse grande evento que é a nossa gincana, que realmente já dá exemplo aí para o estado e outros municípios como ela é feita aqui. Bruno, é um prazer. Fique à vontade de fazer suas considerações finais. Estamos à disposição. O que a gente puder fazer aqui no programa, a nível de jornal também, para estar divulgando a gincana. Claro. Nós estamos aqui, somos parceiros. Então, Décio, eu queria primeiro te agradecer pelo convite, né, pela lembrança. Embora eu seja muito participativo e ativo, em geral, eu não sou a primeira pessoa ali a ser lembrada, então fiquei bastante feliz. Principalmente para falar de gincana, que é um negócio que eu acho apaixonante, como eu te disse. Eu acho que deixei claro isso, né? Com certeza. Não consigo não me empolgar com esse processo que é tão importante e foi tão significativo na minha vida. Então, te agradeço. Convido as pessoas, quero aproveitar para convidar as pessoas, né? Tipo, tá ali no sábado, no domingo, lá no 17, 18, 19, tá sem ter o que fazer ali, né? Que vem pra festa, vem acompanhar, porque é muito divertido. E você vê a juventude, principalmente a juventude, mas enfim, a gincana não tem idade, né? Mas principalmente a juventude focada em coisa boa, em coisa positiva, em coisa que engrandece, que transforma. Então é um prazer. E agradeço o teu convite, fico à tua disposição também. Quando quiser trocar ideia sobre outras coisas também, falo sobre outros assuntos também. Já estou me convidando aqui. Com certeza. Tem uma aula sobre esquerda e direita, cara.
política que vai bem na parte filosófica de o que é a esquerda, o que é a direita. Quem sabe era um papo que a gente podia ter aí pra galera saber, né? Não pra doutrinar ninguém, não pra tu deixar de ser um pra ser outro, porque eu não tô nem aí pra o que tu é. Eu acho que é importante que a gente saiba o que a gente é e compreenda também o outro. Então fica uma provocaçãozinha aí. Se tu topar, tamo aí. E fica à vontade, se quiser fazer uma coluna. A gente hoje, com essa liberdade que nós temos na internet digital, pode ser coluna grande, bastante foto. Fica à vontade, se quiser escrever e mandar pra gente, a gente publica aí. Fico agradecido. E publicamos nas nossas redes sociais, no Jornal Impresso. Massa, fico agradecido. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Construtora Moinho, Restaurante Empório, as Churrasqueiras Lazaroto, Bases e Litoral Parafusos. Semana que vem estamos de novo.